Sejam muito bem-vindos ao Eslen Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou médica, psiquiatra e host aqui do canal. E hoje eu tenho a honra de trazer 2 professores que eu tive durante a minha especialização, doutora Leis e doutor Gerardo. Muito obrigada por terem vindo para cá, lá de São José do Rio Preto para Floripa. Muito obrigada, viu? Hoje a gente que agradece, né, esse convite para poder participar aqui. É um prazer te ver, conversar com você, saber que você está super bem. A gente tem ouvido falar também do seu canal, alguns vão até assistir, né? Então, a gente fica muito feliz também de estar podendo participar, né, Liz? Sim, Ju, é um prazer, né? Hoje a gente te conhece na mídia como doutora Ju, psiquiatra. Então é um prazer muito grande estar aprendendo também a participar desse mundo mais digital com você que é mais jovem e traz essa novidade pra gente. Muito bom. Gente, ó, a doutora Leisa, ela é graduada em medicina em São José do Rio Preto, na FAMERP. Ela fez residência em clínica médica, depois psiquiatria e fez psicogeriatria lá no Unifesp, onde ela conheceu o marido e o doutor Gerardo, que é psiquiatra, psicogeriatra também pela Unifesp, doutor em neurociências e livre docente pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp. O doutor Gerardo é coordenador do programa de residência médica em psiquiatria da FAMERP, que é a faculdade em que ele tem vários cargos ali dentro da psicologia e da psiquiatria. E, doutor Gerardo, vamos começar definindo, que eu acho que quando a gente fala que vocês fizeram psicogeriatria, tem um pessoal que está em casa e fala, nossa, mas o que é um psicogeriatra? O que é o psicogeriatra? Quem é esse médico? O que ele faz? Então, a psicogeriatria é uma subespecialidade da psiquiatria, né? Então, a psiquiatria, após a gente concluir o primeiro ciclo que a gente chama de psiquiatria geral, você pode fazer uma subespecialidade. Hoje nós temos 5 possibilidades, né? Então, temos a possibilidade da psiquiatria da infância e adolescência, também conhecida como psiquiatria infantil. Temos a possibilidade da psicoterapia, possibilidade da psiquiatria forense também, que é bastante conhecida, né? Que é aquela parte da psiquiatria ligada aí aos criminal cases, né? Temos hoje a medicina do sono, que a psiquiatria é uma das especialidades que pode fazer essa sub, né? E a psicogeriatria ou psiquiatria geriátrica, que é uma subespecialidade da psiquiatria voltada exatamente para essa faixa etária acima 60 mais, né? A faixa etária idosa, por enquanto 60 mais, né? Já há discussão se vai se manter esse termo, né? Dada ao aumento da longevidade da população. E aí a ideia é que a gente possa, dentro da psiquiatria geriátrica, o profissional que é psicogeriatra, ele deve se atentar a todas as vicissitudes exatamente relacionadas, associadas ao envelhecimento. Né? Temos uma série de adaptações que acontecem no nosso organismo após os 40 anos, a gente já começa a ter algum tipo de alteração na metabolização hepática, no cérebro, do funcionamento de uma série de sistemas, né? E é necessário que a gente esteja atento a essa possibilidade, né? Daí a psicogeriatria, ela como essa especialidade, basicamente como o psiquiatra do pessoal 60 mais. Legal. E quando que esse paciente deve procurar um psicogeriatra, assim? Quais seriam as indicações dessa busca por esse médico? Basicamente é a questão da idade, né? A idade a gente trabalha muito, embora hoje a gente tenha muito esse debate, né? O que seria o envelhecimento, né? O envelhecimento é uma coisa muito mais... É um estado de ser, é um estado de espírito, né? Muitas pessoas falam, estou com 60, estou com 65, mas minha cabeça parece que tem 30, eu não vi o tempo passar, enfim. Isso é um debate, mas biologicamente, mesmo que a cabeça esteja ótima, né? Biologicamente, o nosso corpo ele tem aquela idade, né? Então, quando procurar o psicogeriatra? Quando você realmente estiver nessa faixa etária, e deseja procurar pela primeira vez, pode ser, né? Hoje nós temos uma série de perfis que procuram a psicogeriatria. Um perfil a pessoa já tem 60 mais, vai começar um tratamento, acha que precisa de uma avaliação, de uma conversa sobre algum transtorno psiquiátrico, né? Então, seria o psicogeriatra. O ideal seria que a pessoa pudesse procurar o psicogeriatra. Temos também os pacientes que começaram os quadros psiquiátricos lá enquanto jovens, né? Então, começaram quadros de transtornos de pânico, transtornos depressivos, outros transtornos, e envelheceram, né? Porque o aumento da expectativa de vida, a gente sabe que a doença mental,
ela tem um impacto muito negativo, né? Principalmente na questão social, mas também na questão biológica, né? Então, o transtorno mental está associado a 10 a 15 anos a menos na expectativa de vida. A expectativa de vida média do brasileiro, por exemplo, hoje, está por volta dos 75 anos, e os pacientes com transtorno mental, você calcula que iniciaram a manifestação quando jovens, eles têm, em média, vivem 10 a 15 anos menos. Então, também, para esse paciente que iniciou um quadro enquanto jovem, mas que envelheceu, porque o aumento da expectativa de vida aconteceu para todos, né? Ele também, eventualmente, pode fazer uma avaliação com o psicogeriatra, né? E nós temos um outro tipo de pacientes. Então, temos o paciente 60 mais que quer procurar uma primeira consulta, temos o paciente que iniciou o acompanhamento psiquiátrico lá atrás, enquanto jovem, mas que envelheceu, e temos também, hoje, muito frequentemente nos nossos consultórios e serviços, o paciente com quadros demenciais, né? Que os quadros demenciais eles estão muito associados a alterações do comportamento e muitas vezes o diagnóstico se faz via o psicogeriatra, né? Então, são basicamente esses 3 grupos de pacientes que vêm nos procurar. Tá? Então, seria mais ou menos esse aí o campo de ação, né, da psicogeriatria. E tem alguma diferença entre buscar ali num quadro demencial o médico neurologista e o médico psicogeriatra? Porque tem uma sobreposição ali das duas especialidades em relação a essa parte da demência, assim. Tem alguma manifestação diferente que faz o médico ali ser escolhido entre o neurologista e o psicogeriatra, ou são médicos que trabalham juntos, na verdade? Existe uma certa diferenciação, na verdade, de qual é a lente de cada um. Então, a gente sabe, na medida... A neurologia e a psiquiatria lá atrás, né? Estamos falando de século XIX, século XVIII. Elas eram a mesma especialidade e, a partir do século XIX, né? Com o advento do aumento do conhecimento técnico-científico da época, né? A neurologia e a psiquiatria se separaram, né? Se tornaram objetos, né? Os objetos de investigação, eles... separaram, mas a gente sabe que existe, hoje em dia, principalmente está acontecendo muito em várias faculdades, os departamentos de neurologia e psiquiatria se fundindo, porque muitas vezes nós estamos vendo o mesmo fenômeno, mas sob óticas diferentes, né? Então, o que acontece muitas vezes é o olhar diferenciado. Por exemplo, o que a gente tem visto muito? O paciente inicia um quadro demencial, possivelmente Alzheimer. Quando o Alzheimer se manifesta classicamente como alteração de memória, a pessoa começa a se desorientar, esquecer o nome das pessoas, geralmente esse paciente entra pelo neurologista, né? Quando o quadro ele aflora com alterações do comportamento, geralmente a família procura um psiquiatra. Tá? Mas veja bem que o fenômeno é o mesmo. Ainda temos uma terceira especialidade envolvida, né? Que é o próprio geriatra, né? Então, o geriatra, que é o clínico geral do idoso, né? Então, que tem também essa visão mais ampliada, ele também entra nessa... Então, a gente fala geralmente o serviço de neuropsicogeriatria, né? Então, quando a gente chegou lá na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a gente tinha um serviço bem interessante, que o ambulatório era o mesmo, rodava os residentes da psiquiatria, da geriatria e da neuro, e você tinha um preceptor psiquiatra, que no caso eu, um neurologista e um geriatra, que a gente fazia a preceptoria junto. Então era muito integrado, muito interessante. Por razões de aposentadorias e tal, e até mesmo troca de espaço, né? Nós ganhamos uma área lá bem maior e nós perdemos o preceptor da neuro na época, hoje já foi recuperado, mas enfim, esse ambulatório ele acabou se desarticulando e nós estamos... separados geograficamente, mas temos muita interação entre nós, né? Então, essas 3 especialidades, muitas vezes, elas estão conversando dentro desse campo, desse âmbito da psicogeriatria. E o que acontece de maneira fisiológica do cérebro ali do idoso, assim? O que acontece no envelhecimento? A gente sabe que a gente vai perder massa muscular, a gente tem que lutar para ir contra aquilo que já é fisiológico, a gente vai perder massa óssea com o envelhecimento. O que acontece com o nosso cérebro? Existe uma atrofia que é esperada? Existe alguma alteração ali anatômica que é esperada no envelhecimento? Sim. A partir dos 40,
a gente já começa, né? O cérebro humano, como que é? Ele atinge o pico dele de desenvolvimento por volta dos 20 anos de idade. Entre os 25 e os 30, ele alcança o ápice em termos de conexões, né? E a partir dos 30, 35 anos, a gente já vai perdendo algumas conexões. Por quê? Porque existe, né, todo uma gama de substâncias que são os catabólitos, né, que resultantes dos próprios processos, né, neurológicos, das sinapses, da consolidação de memórias, né? Então o cérebro ele trabalha como toda célula, né? A gente tem que entender a célula como esse sistema que produz, né, subprodutos, né? Todas as reações químicas de oxidação, né, elas produzem subprodutos que são eliminados e muitas vezes o que acontece no envelhecimento nesses processos? O processo de limpeza, vamos dizer assim, do organismo, ele não melhora na velocidade do mesmo processo de acúmulo. É só pensar numa cidade, né, em que a cidade produz um lixo, ou um bairro, ou uma rua. Ela produz um lixo e você tem um sistema de coleta de resíduos que acontece regularmente. Então, de repente, é como se, em algum momento, aquele caminhão que passava lá todo dia, ou 4 vezes por semana no bairro, começasse a passar só 2 vezes por semana. O resultado vai acumular. E esse acúmulo, ele vai trazer o quê? Maior chance de doenças, né? Você pode ter ali bichos, você pode ter artrópodes, você pode ter uma série de insetos, né, que podem se beneficiar, entre aspas, desse lixo que ficou mais tempo acumulado. Então, a mesma coisa no nosso cérebro. Isso vai acontecendo de uma maneira muito lenta, muito branda, na maioria dos casos. Mas para alguns pacientes que existem, aí a gente fala das predisposições genéticas, né? E também predisposições ambientais. Esses processos acontecem de uma maneira mais acelerada. E aí o que vai acontecer? Você pode ter até momentos em que o lixo acumulou tanto que ele bloqueou uma rua. Né? E aí você muda o quê? O trânsito daquela rua. E assim, estou tentando dar um exemplo bastante claro, assim, direto, mas é basicamente isso. Então, os catabólitos resultantes dos processos, as reações químicas associadas ao funcionamento do sistema nervoso central, eles vão se acumulando por uma questão, seja ela genética, seja ela ambiental. Por que eu estou falando ambiental? Porque uma das coisas que a gente pode fazer até para prevenir, né? A Leisa vai até falar isso mais tarde, né? É exatamente algumas coisas como atividade física, dieta, né? São coisas que podem nos auxiliar a melhorar por exemplo, nessa rua em que o caminhão passava 4 vezes por semana, está passando só 2, uma coisa que a gente pode fazer é produzir menos resíduo, né? A gente vai conseguir, assim, não deixar o lixo se acumular a ponto de bloquear a rua. Então é um exemplo que eu estou dando assim, bastante simples, mas é isso. Então, uma das coisas que acumulam são exatamente o que a gente fala hoje no Alzheimer, né? A proteína tal, os beta-amiloides, né? Todos eles são produtos catabólitos resultantes das reações químicas do cérebro. Só que nós temos um sistema que vai limpando o cérebro disso aí. E muitas vezes esse equilíbrio, né, com o envelhecimento, esse equilíbrio ele vai dando vamos dizer assim, um descompasso. E a partir disso vai acontecer os fenômenos inflamatórios, morte neuronal. Então, para resumir, na medida em que a gente envelhece, é natural que vamos dizer assim, que haja uma redução da nossa população de células nervosas, né, de neurônios, e isso vai acarretar numa atrofia cerebral. Um ponto muito importante dentro da psicogeriatria é funcionalidade e sofrimento psíquico, né? Enquanto isso não produz disfuncionalidade ou não produz sofrimento, a gente vai encarar isso como um processo natural. Né? A partir do momento em que eu tenho outras red flags, né? Por exemplo, disfunção, não consigo mais pagar uma conta, não consigo mais sair de casa, tenho medo de cair na rua. Então aí a gente já está diante de uma alteração que não está fisiológica, né? Ela está comprometendo a minha qualidade de vida. E aí a gente vai precisar atuar nesse sentido.
Perfeito. Uma das dificuldades que eu vi na prática, desde que eu saí da residência, eu não atendo mais essa população da psicogeriatria, mas uma dificuldade que eu tinha durante a residência com vocês era diferenciar aquela alteração que era uma questão relacionada ao humor, então da pessoa que começa a deprimir e por isso cognitivamente ela começa a ter mais queixas de parece que eu tô mais esquecida, doutor, minha cabeça não tá boa, e quando na verdade já era um início do processo demencial. Para mim, eu acho que essa era um dos diagnósticos diferenciais mais difíceis assim de fazer na psicogeriatria. Hoje eu encaminho tudo para a clínica de vocês para ser entendido por vocês. Como que a gente faz essa diferença de um idoso, então uma pessoa, paciente 60 a mais, que está tendo o primeiro episódio depressivo e uma pessoa que está começando a desenvolver um episódio ali, na verdade um processo demencial? Perfeitamente, Ju. Nós temos um ponto importante que é justamente estabelecer se é um primeiro episódio depressivo tardio ou se é um paciente que já tem um transtorno de humor, né, uma depressão recorrente que está pior naquele momento. A idade de corte para isso é a idade acima de 45 anos. Então, quando o seu primeiro episódio depressivo ocorre após os 45 anos de idade, você vai chamar de um transtorno, de um episódio depressivo tardio, início tardio. E existem alguns sinais que podem dizer para a gente que podemos estar diante de um transtorno que indique uma possível evolução para um quadro de comprometimento cognitivo. Então, existem algumas situações como a abertura desse episódio já com muita queixa cognitiva, né? Então, muito esquecimento, um empobrecimento de repertório, ou um declínio da velocidade de aprendizado ou velocidade de realização de trabalho. E se esses sintomas eles vão descendo, vão ladeira abaixo. Quando há abertura já com esses sintomas cognitivos, nós precisamos prestar mais atenção. Quando os sintomas não remetem com o primeiro tratamento antidepressivo, você precisa de um segundo. E aí, passando de um segundo, nós já temos uma depressão resistente ao tratamento. Então, é um segundo sinal de que possivelmente estamos falando de um transtorno cognitivo associado. E também quando existe os sintomas em piora, não só cognitivos, mas também relacionados ao próprio quadro depressivo. Esses 3 itens juntos. Então, início tardio. Então, a primeira depressão... Ali, após 45 anos. O normal seria a pessoa ter ali o primeiro episódio depressivo ali aos 20. Exatamente. Quando nós falamos dos transtornos mentais, você sabe, geralmente na segunda, terceira década de vida que nós temos os inícios, né? Dos transtornos mentais, se formos falar nos transtornos psicóticos, transtornos de humor, né? E aí você percebe que isso foge, né, da evolução natural da doença. Então, é o primeiro episódio depois dos 45 anos. Você vai prestar atenção. Muita queixa cognitiva de início e os sintomas todos piorando, mesmo nas trocas de antidepressivo, claro, o antidepressivo correto, em dose correta, por tempo adequado. Isso tudo declinando, então você vai pensar que pode estar associado a um transtorno neurodegenerativo, a esse transtorno de humor. Uhum. Na experiência de vocês, assim, no consultório, vocês pegam mais pacientes nesse início desse declínio cognitivo ali, buscando ajuda quase que no primeiro ano de um processo demencial, ou o mais comum é quando esse idoso já está ali disfuncional mesmo, perdendo muitas coisas, não sabendo mais senhas? Eu penso que depende da via de encaminhamento que ele chega ao consultório. Então, quando são pacientes que vêm encaminhados pelo neurologista, geralmente eles já estão num processo um pouquinho mais adiantado, e eles vêm para que nós tratemos essa depressão como comorbidade de um possível transtorno neurodegenerativo, né? Que essa depressão ela pode estar presente ali como uma comorbidade de um transtorno neurodegenerativo, ela pode estar ali presente como uma abertura de um transtorno neurocognitivo, e aí o psicogeriatra tem a oportunidade de fazer esse diagnóstico mais cedo, né? Uhum. O próprio paciente procurando com uma depressão mais tardia, ele ainda ainda não foi investigado desse ponto de vista neurocognitivo. E aí nós temos a oportunidade de fazer essa investigação precoce. Uhum. Então, acho que esse tipo de paciente chega quando ele vem encaminhado ou de um psicólogo ou vem por livre demanda. Uhum. E quanto antes o diagnóstico, aí nesse sentido,
sentido, melhora o prognóstico ali, melhora o tratamento. Melhora o prognóstico do paciente, com certeza. Uhum. A gente tem alguns tipos de demência, né, Gerardo, que o curso é diferente, né? Às vezes começa com uma queixa incomum ali de memória, mas é importante fazer esse diagnóstico diferencial, né, de que tipo de demência. Eu acredito que muita gente que está assistindo a gente fala muito dessa questão do Alzheimer, né? Sim. Então, como se fosse o único tipo de demência. Hoje, assim, o que a gente mais vê, assim, qual o tipo de demência que é a mais comum? O que vocês mais veem no consultório de vocês? Então, a gente tem que lembrar exatamente, nem toda demência é Alzheimer, né? Embora Alzheimer seja a mais frequente delas, né? Então, cada 10 pessoas que você vê com aquelas alterações de esquecimento, disfuncionalidade, que preenchem critérios sindrômicos para demência, né? Uma síndrome demencial, de cada 10, 6 serão Alzheimer. Mas tem 40% que não serão. Né? Então, nós temos também a questão da demência vascular, né? Em que a gente sabe que até o estilo de vida que a gente leva, esse estilo de vida mais ocidentalizado, né? Em que a gente está consumindo muito ultraprocessado, muito sódio, muitos... produtos industrializados curta, ali, né? Exatamente. Sim. Doces, enfim. A gente sabe que tudo isso vai gerar também um risco cardiovascular, que aí junta com o sedentarismo, né? E também com o ganho de peso, né? O sobrepeso. Então, isso vai gerar, entre outras coisas, o quê? A predisposição a eventos vasculares, né? Então, a gente lembra muito do infarto, lembra do AVC, mas a gente esquece muitas vezes das microlesões vasculares que vão acontecendo no cérebro decorrentes disso tudo que a gente estava até falando no exemplo lá do caminhão. Então, eu vou produzindo cada vez mais lixo, o caminhão vai aumentando a frequência, né? Ou seja, aquilo que acontecia todo dia começa a acontecer 2 vezes por semana, né? Aquela coleta, e o corpo vai acumular. A tendência é que aquela rua acumule mais lixo. E aquilo ali vai causar uma série de transtornos para quem mora naquela rua. No caso, né, fazendo um paralelo com o nosso cérebro. Então, você pode ficar predisposto a eventos vasculares, que podem ser eventos maiores, como um AVC mais extenso, né, que pegue uma área do cérebro maior, mas podem ser microinfartos, né? E a própria demência vascular ela vai seguir um curso que é um pouco diferente do Alzheimer, né? Enquanto o Alzheimer ele vai assim, ladeira abaixo, que a gente chama, né? Ele vai, a pessoa muito, assim, de uma maneira muito tranquila, vamos dizer, até mesmo a própria família não consegue identificar aquela velocidade muito lenta de progressão, mas é ladeira abaixo, ela é constante se a gente não intervir. É uma piora constante, mas ela é lenta. Lenta, exatamente, né? Enquanto na demência vascular, o que a gente vai ver? Aquela progressão mais de escadinha. Então, eu estou ali no nível de funcionamento cognitivo, sofro um evento vascular, eu perco bastante em pouquíssimo tempo. Aí eu me recupero e estabilizo. Se eu não fizer nada em termos de medidas de controle, eu posso sofrer um outro evento vascular e eu vou lá, caio, perco muito da minha cognição em um curtíssimo espaço de tempo. E assim vai. Então é a progressão escadinha que a gente chama, né? Então ela tem essa progressão mais, vamos dizer assim, menos parecida com a ladeira. Né? A pessoa vai perdendo em pouco espaço de tempo bastante, e depois ela estabiliza no nível claramente menor de funcionamento, né? E aí, é um tipo de demência em que a gente vai, inclusive, como medida preventiva ou reparativa, né? Seja uma prevenção secundária ou terciária, a gente vai ter principalmente que controlar os fatores de risco cardiovasculares. Né? Então, controlar a hipertensão, diabetes, obesidade. Se a pessoa ainda tiver condições, fazer uma atividade física. Né? Então, essa é a demência vascular, que é a segunda dentro né? 60, de cada 10, 60% seria Alzheimer, 15% estaria na vascular. Temos também, lembrando que uma não exclui a presença da outra, né? Hoje nós temos 10 a 15% dos pacientes com a chamada demência mista, né? Você tem Alzheimer, mas também tem um componente vascular. E você tem as outras, né? Que são várias, né? São muitas as causas, mas nós temos, por exemplo, uma específica que é a demência dos corpúsculos de Levy, né? Que hoje calcula-se que seja 2 a 5% de possibilidade desses 10, né? 2 a 5% temos a demência do corpúsculo de Levy, que aí você vai ter uma flutuação no nível de consciência ao longo do dia. Você vai ter
tremores, né? Ela vai lembrar um paciente com Parkinson, né? E você vai ter também a presença de alucinações visuais, principalmente, né? Vívidas. Nós temos a própria demência do Parkinson, que vai acontecer lá atrás, né? Depois de 75 anos, a pessoa já tem 10 a 15 anos em média de diagnóstico de Parkinson, aí que ela vai acontecer. Temos as demências rapidamente progressivas, estão muito ligadas hoje à questão das... Né? O conhecimento científico tem acelerado de uma forma absurda, né? Então, muitas das demências rapidamente progressivas, hoje elas têm... Antigamente, quando eu era residente, elas eram idiopáticas, né? Hoje a gente sabe que são doenças autoimunes, né? Então, o organismo produzindo autoanticorpos, ou vírus, né, que fazem o organismo produzir esses autoanticorpos. Né? Nós temos também as demências que a gente chama potencialmente reversíveis, que são aquelas assim associadas ao baixo funcionamento da tireoide ou por uma deficiência hidroeletrolítica, então o sódio está baixo ou o potássio está baixo, ou uma demência associada também à questão das doenças neuroinfecciosas, principalmente a neurosífilis, né? E são o que a gente chama potencialmente reversíveis. Temos a hidrocefalia de pressão normal, né? Então, essas aí, daí, uma vez que o paciente preencha critérios para síndrome demencial, a gente vai fazer uma bateria de exames exatamente para tentar diagnosticar se é alguma coisa potencialmente reversível. Porque aí, se a gente diagnostica, a gente trata e tenta reverter. Essas são potencialmente reversíveis, como o próprio nome diz, né? Então, uma variada... E temos uma demência também que muitas vezes ela abre, né? Que essa sim está muito presente no consultório do psiquiatra, que é a chamada demência frontotemporal, né? Em que ela abre, ela é uma demência também cortical, ela ataca primeiramente o córtex cerebral, mas não na área da memória, como o Alzheimer. Ela vai atacar na área da memória episódica, né? No caso do Alzheimer. Ela vai atacar na área comportamental. Então, a pessoa ela chega no consultório muito impulsiva, falando coisas que ela nunca falaria, uma alteração clara da personalidade, né? Foi até uma paciente que eu tinha, um paciente que eu tinha com a Leisa, a filha virou para mim e falou assim: meu pai nunca foi assim, meu pai era super chique, nunca falou palavrão, e o paciente chega com uma alteração de comportamento, de fala, Exatamente. Muito expressiva. Inclusive, o diagnóstico acaba sendo mais rápido, porque é tão notória essa mudança de comportamento, né? Existe uma cisão, né? Meu pai era assim até abril, a partir de abril ele parou de ser o homem que ele era antes. Então, acaba que a demência frontotemporal tem essa facilidade no diagnóstico pelo curso clínico, né? Gerardo, você falou de alguns exames. Quais exames, assim, que numa síndrome demencial o paciente vai ter que fazer? Qual o exame de imagem? Tem um exame de imagem que é padrão ouro, que é superior aos outros? Então, diante de um paciente que a gente possa dizer que ele quando eu falo assim, sindromicamente, aqui, no primeiro momento, eu não preciso saber qual tipo de demência ele tem. No primeiro momento, o que a gente precisa saber? Se aquele paciente ele preenche alguns critérios mínimos para a gente poder pensar numa síndrome demencial. Então, basicamente, é o paciente que chega no consultório com alteração de pelo menos 2 funções cognitivas superiores. Então, pode ser memória, mas pode ser atenção, pode ser capacidade de abstração, pode ser um prejuízo na função executiva. Então, eu ia lá e pagava minhas contas. Agora, não consigo mais chegar diante do caixa eletrônico sem mais nem o que fazer. Não consigo mais mexer no meu aplicativo do banco, coisa que eu conseguia fazer, né? Enfim. Porque o que é esperado do envelhecimento dito normal é uma lentificação dos processos. Então, aquela pessoa aos 30 anos, ela ia lá no banco e pagava todas as contas dela no caixa eletrônico, ela levava 2 minutos para fazer isso. Hoje, ela vai lá e leva 10 minutos, mas ela paga tudo. Né? Ela sabe a sequência das contas, as datas de vencimento, não deixa vencer. Né? Hoje a gente tem a questão do débito programado, então isso aí a gente perdeu um pouco essa parametrização. Né? As tecnologias têm, às vezes, dificultado. Um pouco o que trazia a filha ali com o pai. Hoje, assim, o que você coloca pra gente como sinais de alerta, né? Para as pessoas que estão assistindo e tem um pai idoso, uma mãe idosa, e quer falar assim, isso aqui é normal? Isso aqui é só porque ele tá ficando mais velho, tá ficando com a cabeça um pouco ruim? Ou isso aqui já chama atenção, ele não deveria ter essa alteração de memória? Né? Porque eu fico até perguntando em casa, minha avó, ela troca meu nome o tempo todo. Mas não é que ela esqueceu o meu nome, é que ela
Sempre trocou. Sempre trocou. E vai trocando mesmo. E existe essa questão de antes ela conseguia arrumar a casa toda e hoje ela precisa ter uma moça para ajudar, que ela não consegue mais, até por questões físicas ali. O que chama atenção para um filho, uma filha que está assistindo, ao ponto de falar assim, não, precisa de um psicogeriatra, precisa avaliar a saúde mental desse idoso? Perfeito. Então, assim, é muito isso. Presença de duas ou mais alterações das funções cognitivas superiores, né, que é basicamente aquelas que a gente avalia no exame de estado mental. Né, aquela sequência lá. Todos ali são tópicos de funções cognitivas superiores, né, que a gente está falando cortical. Uma disfunção ocupacional, social. Então, a idosa ou o idoso ia todo dia na missa, ou ia 3 vezes, não está mais indo. Por quê? Porque não está conseguindo mais se arrumar para poder sair de casa, né? Então, disfuncional, a pessoa ia lá no banco pagar, não está mais conseguindo dar conta disso tudo, né? E também uma questão de sofrimento mental, né? Aquilo aí está produzindo um sofrimento em casa, né? E nós temos os sintomas também associados a isso, né? Que aí são sintomas mais comportamentais, isso atrapalhou meu sono, atrapalhou o apetite, fiquei mais agitado, mais agressivo, ou, como você mesmo colocou, né? O surgimento de disfunções que não existiam. Então, de repente, a pessoa nunca errou o nome de ninguém. Ela começou a se atrapalhar. Então, isso aí é uma coisa que chama a nossa atenção. A pessoa sempre dirigiu, né? Direito. De repente, começou a desorientar, não sabe mais o caminho de casa. Né? Então, toda disfunção que apareceu, que não existia, é diferente, por exemplo, da minha avó também. Eu tenho 2 primos, os 2 primos, eles nasceram com uma diferença de 3 meses entre eles, e eles são os 2 3 anos mais novos que eu. Então a gente acabou convivendo muito. Quando a gente ia na casa da vovó, éramos em 3. Então ela sempre, quando queria se referir a um, ela sempre dizia o nome desse um por último. Então ela chamava os 2 e o terceiro que ela acertava. Né? Então ela fazia isso conosco. Então a minha avó continua fazendo isso. Isso não é um sintoma, a princípio, para a gente se preocupar. Mas a minha avó, por exemplo, ela sempre sabia todas as contas que ela tinha que pagar. Então ela ganhava o salarinho dela de aposentada, tinha o salário do meu avô também, né, a pensão dele, e ela sabia, não, hoje é dia 10, é dia de fazer o mercado, hoje é de acertar no açougue, hoje é nananã. Então ela sabia exatamente, e mesmo quando fisicamente ela estava fraquinha, ela separava o dinheiro e dava na mão da minha tia para ir lá acertar. Então você vê que... Tinha um grau de organização ali. Exato. Né? Então isso não atrapalhou a organização dela. A Elisa queria completar? O que eu penso assim, que algumas dicas práticas para a gente observar em casa, no que se refere às atividades instrumentais de vida diária, né, que são atividades um pouquinho mais refinadas e que talvez sejam nítidas para aquele paciente que ainda tem um trabalho, né, ainda tem um emprego. Então os colegas vão observar que na execução, de repente o paciente é um arquiteto, na execução de algum projeto ele começa a falhar, começa a errar, né? E para aquele paciente que não trabalha, mas está dentro de casa, então quais são aqueles itens que nós vamos chamar das atividades instrumentais, que a gente existe a perda anterior dessas atividades. Então, se a pessoa é capaz de preparar uma refeição para ela própria, se ela é capaz de passar um café, se ela é capaz de fazer a gestão das suas finanças, se ela é capaz de se locomover sozinha pelo bairro, né? Então, são interações um pouquinho mais refinadas, que a família pode começar a perceber dificuldade para a execução desse tipo de situação. Né? Mais sutis, exatamente. E aí você deve levar para um médico investigar, o geriatra, o psiquiatra, o psicogeriatra, e aí ele vai conseguir, né, através da investigação, usando algumas escalas também, ajudar a família. Então tem uma avaliação clínica além da avaliação da neuroimagem ali, né? Com Exato, certeza, com certeza. Daí o que eu ia complementar também, só aproveitando o que a Leisa colocou, é assim, tinha um neurologista lá que faleceu, lá na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que inclusive foi um dos fundadores da faculdade, então era uma pessoa com muita experiência, né? O professor ele sempre falava assim, que quando o paciente ele se queixa de perda de memória, o paciente idoso ele se queixa de perda de memória, ele falava que já é um primeiro passo para não ser demência. Porque é exatamente isso. Porque quando você se queixa, você mesmo se autoavalia, você já está com um grau de agnosia, né? Uma agnose, ou seja, uma autopercepção, que a gente chama também de crítica da realidade,
ela ainda está preservada, né? Porque você percebe que, puxa, mas esqueci de ir ali pagar no banco, era hoje, vou ver o que é que eu faço. Esqueci. Então, quando a pessoa ainda ela tem vários esquecimentos que a gente, hoje em dia, com essa enxurrada de demandas que a gente tem, muitos de nós, com certeza, devem deixar as coisas assim, uma coisa que for para trás, né? Mas, quando a família começa a perceber e o paciente ele não tem essa crítica, para ele está tudo certo, aí há um momento também que a gente tem que ficar preocupado com a possibilidade de estar surgindo algum quadro neurodegenerativo. Esse seria o declínio clínico subjetivo, né? O paciente, quando ele tem essa queixa, a gente pode estar diante de um caso de DCS, declínio clínico subjetivo. E aí ele pode ou não ser comprovado, né, objetivamente, através dos testes formais, que a gente pode fazer mesmo, nós, clínicos, né, no consultório, como nós aprendemos o mini exame do estado mental, o teste do relógio, fluência verbal, MOCA, comprovando ou não que ele esteja numa evolução aí para um próximo passo, um transtorno neurocognitivo menor, né, o antigo comprometimento cognitivo leve. Então, é um momento também de avaliar. Às vezes, ele tem uma queixa subjetiva, nós podemos avaliar se aquilo tem fundamento ou não. Uhum. E as demências, das duas demências mais comuns ali, Gerardo, você falou do Alzheimer e da vascular, são demências que não têm cura, né? Hoje a gente não tem um tratamento curativo. E qual que é a importância do tratamento? Porque eu já tive pacientes ali durante minha residência que resistiram, né, no sentido, se não for para melhorar o quadro do meu pai, eu prefiro não colocar mais remédio. Meu pai já toma 12 remédios ali do cardiologista, do endócrino. Qual é a vantagem da gente estar fazendo esse diagnóstico precoce, da gente estar tratando e, de alguma maneira, lentificando esse processo aí? Exato, né? Eu acredito até que a mesma pessoa que falou isso para você, um ano depois, ela poderia estar, doutor, me arrependi, deveria ter começado lá atrás, porque o tratamento atualmente, vamos dizer assim, o tratamento que a gente tem disponibilizado, que é um tratamento com os chamados medicamentos anticolinesterásicos, realmente, de fato, a gente não consegue reverter o que já aconteceu em termos de processo cerebral, né? Mas o que a gente consegue talvez, estacionar, ou aquele processo que está acontecendo a uma velocidade de 80 km por hora, a gente consegue reduzir isso para 20 km por hora, por exemplo. Né? Eu acho que eu aprendi essa metáfora com o Gerardo, porque eu dou exatamente essa metáfora para meus pacientes. A gente vai reduzir a velocidade dessa progressão, né, com o tratamento. Exato. Isso conta muito, porque às vezes, assim, em função disso, a pessoa consegue reconhecer o seu neto, brincar com ele, né, estar mais presente, né? Porque, na verdade, o Alzheimer, o que é que ele faz, né, com o paciente? Ele vai tirando dele a identidade. Nós somos o quê? Nós somos a nossa identidade. E a nossa identidade, ela tem uma historicidade. Então, de repente, você desmemoriar o paciente da sua identidade e das suas memórias, né? Então, é uma evolução que, muitas vezes, angustia muito a família, né? E angustia o paciente também, porque a gente percebe que, em algum nível, ele ainda tem essa compreensão de que ele perdeu, né? Então, por mais assim severo que já esteja o quadro, a gente vê isso, manifestações até no comportamento, né? Porque é isso, né? A nossa história, nós estamos conversando aqui, o que é que eu estou falando? Estou falando também do que eu consegui memorizar, né? Muita coisa eu não consegui memorizar. E vai chegar um dia em que a gente vai ter essas histórias para contar, e isso vai ser a nossa, vamos dizer assim, nosso grande troféu existencial, né? Toda a historicidade que a gente construiu. E o Alzheimer vem exatamente para poder atrapalhar essa linha de vida, né? Essa linha de historicidade. E isso é muito cruel, muitas vezes, né? A gente pode usar esse termo. Então, o tratamento que a gente tem atualmente, ele vai nos auxiliar a reduzir, ou, em alguns casos, a gente consegue dar uma parada, um pause. Em outros casos, a gente consegue reduzir a velocidade de progressão. Agora, nós estamos diante de uma nova fronteira, né? A imprensa já divulgou amplamente, né? Que são os imunobiológicos que que tem essa promessa, essa possibilidade de poder atuar na fisiopatologia da doença. Então, nós temos hoje medicamentos que vão produzir anticorpos para destruir as placas, né, os emaranhados neurofibrilares, né, as placas senis,
que isso sim vai dar, é como se hoje a gente, com o anticolinesterásico, a gente conseguisse apenas, voltando para aquele exemplo da rua que produziu mais lixo do que a gente está conseguindo tirar. Hoje a gente está fazendo o quê? A gente está pegando um carrinho, vamos dizer assim, um carrinho de mão e está tentando tirar pelo menos o que está no meio da rua, né? Então a gente faz um trabalho que muitas vezes não vai ter aquele impacto. Mas eu posso, eventualmente, pelo menos, prevenir que a rua seja tampada pelo lixo, né? Esses novos tratamentos, os biológicos, né, eles vão conseguir fazer com que volte os caminhões para lá e essa limpeza consiga acontecer de uma maneira mais efetiva. Reverte a doença na causa da doença, Sim. né? Por isso e isso está em que a gente já tem evidências que sustentam esse uso da medicação. Isso está muito próximo, que eu acho que hoje, quando a gente fala na internet sobre qualquer medicação, a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado, né? Claro, porque às vezes tem pessoas assistindo ali que o pai tem Alzheimer. Essa medicação tem data para saída ou ainda está em estudos clínicos ali, Gerardo? O donanemab ele foi aprovado pela Anvisa no Brasil já desde o ano passado, mas são poucos centros ainda que já conseguiram comprar e iniciar, mas existem os centros de Ribeirão, São Paulo, Campinas, né? E o donanemab especificamente, ele é justamente o anticorpo anti-amiloide. Então, de fato, ele é o que vai remover toda a sujeira e deixar aquela via, usando a metáfora do Gerardo aí, limpa e nova de novo para o funcionamento. Então, a indicação dele para os casos de transtorno neurocognitivo leve, né? Ou antigo comprometimento cognitivo leve, e um estágio até um FAST 4, né? Que é uma escalinha que depois a gente vai falar um pouquinho, que seria uma demência leve. Para esses casos já há indicação e já estamos fazendo no Brasil com resultados assim bastante proeminentes. Ainda os grupos eles não têm os 18 meses necessários, né? O estudo Trailblazer, que ele já foi terminado e agora ele faz um acompanhamento depois desse período dos 18 meses com desfechos secundários. Mas nesse período médio de 18 meses de tratamento, cerca de 60% das placas elas são removidas com um benefício tanto em qualidade de vida quanto de sintomas, né? Quando avaliados em escala, CDR. Nossa, isso vai mudar muito o curso da doença, né? Exatamente. Incrível. Esse é o nosso tratamento promissor, agora modificador de doença. Nossa, incrível mesmo. Eu não estava sabendo ainda dos resultados, que eu não acompanho essa parte mais da psicogeriatria. E assim, Leisa, o que além das demências que aí a gente já fala já de uma população do idoso mesmo, isso. O que acontece em relação à incidência de transtornos psiquiátricos nessa população? Porque a maioria dos transtornos psiquiátricos começam ali no final da adolescência, no começo da vida adulta ali, né? Isso. Depressão, ansiedade, os diagnósticos mais comuns. O que você mais vê no seu consultório, assim, de motivo de busca de ajuda dessa população específica? Hoje, como o nosso consultório ele podemos dizer que é um ambulatório especializado, né? Então chegam muitos pacientes encaminhados pelos neurologistas. Então os transtornos psiquiátricos que eu vejo, eles são as manifestações comportamentais, né, e psiquiátricas das demências. Então, os casos de agitação nas demências, sintomas psicóticos, transtornos psicóticos secundários aos quadros demenciais, é o dia a dia nosso da prática. O que não deixa de fora também de chegarem pacientes abrindo quadros neurocognitivos e que precisam de orientação quanto aos fatores de risco, né? Principalmente essa população aí na uma faixa etária, vamos dizer que nós estamos agora, né? Que é a faixa etária 45 mais. 45 mais, isso. Que antigamente chamava de meia-idade. Meia-idade. Não queria usar essa palavra, mas nós estamos nessa fase de meia-idade. Para orientarmos em relação aos fatores de risco. Então, são pessoas que cada vez mais estão preocupadas mesmo com a sua saúde mental, né? Então, hoje nós sabemos, Ju, que estávamos falando sobre as demências, né? Alzheimer, a demência frontotemporal, que os fatores de risco modificáveis, eles têm uma maior importância do que todos os fatores genéticos juntos na manifestação das doenças neurodegenerativas. E geralmente é o que a gente mais valoriza, né? De falando assim, porque meu avô tinha. Meu avô tinha, pois é. O seu avô tinha, mas se você
fizer atividade física, se você parar de fumar, se você tiver um consumo de álcool pequeno, né, menor do que 21 unidades de álcool na semana, né, o que seria uma dose para a mulher, 2 doses para o homem, né, por dia, né? Se você perder peso na meia-idade, não é interessante você perder peso já na terceira idade por conta da perda de massa magra, né? Então, temos que pensar mesmo nessa faixa etária dos 45 mais, 50 anos para perda de peso. Se você tratar os seus transtornos psiquiátricos, tratar a depressão, né, e controlar os fatores cardiovasculares, diabetes, hipertensão, colesterol, esse é o caminho para você até, quem sabe, silenciar esses possíveis genes que você possa carregar dessa transmissão aí familiar. Dieta também, né? Dieta. Uma dieta, né, controlada, balanceada, para evitar um desfecho ruim em termos neurocognitivos. Então, toda essa mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, faz com que essa população tenha menor propensão do desenvolvimento de demências, né? Isso, exatamente. E, Leís, em relação à dieta, tem estudar algum tipo de dieta específica, assim, para prevenção de demência? Como o Gerardo falou, a gente sempre tem muito interesse, né, em ter alguma receita bem específica de dieta e tal, mas não. Existem alguns estudos falando sobre a dieta do Mediterrâneo, que nada mais é do que uma dieta pobre em açúcar, rica em legumes, em frutas, né, com baixo consumo de ultraprocessados e açúcar. O que é observado no mundo hoje é que existem algumas regiões, né, que são chamadas as Blue Zones. Então, são algumas áreas na costa da Itália, ali na Sardenha, Japão, Costa Rica, na Califórnia, e eles viram que a população idosa ali, eles têm uma maior longevidade com menos transtorno neurodegenerativo. E o que eles encontraram foi justamente essa população com uma dieta saudável, pobre em açúcares, pobre em ultraprocessados, pouco consumo de álcool, não tabagista, e um diferencial, eram pessoas que se moviam mais naturalmente e tinham um senso de cooperação entre si e com o meio ambiente. Então, essas populações foram estudadas e, de fato, elas têm uma expectativa de vida maior, com menos evolução para transtornos neurocognitivos. Não, que é a dieta mediterrânea que acaba sendo um coringa, né? Que já foi estudada para TDAH, para autismo, para demência. Inclusive, tem uma série na Netflix, documental, sobre a dieta mediterrânea, sobre essas populações, e eles estudam até alguns hábitos que o japonês tem, né? O japonês do campo ali, que fica muito tempo em posição de cócoras ali, agachado, e por isso ele preserva mais a massa muscular, inclusive ali da massa muscular de quadríceps ali, de membros inferiores. Isso faz com que eles tenham uma autonomia preservada. Então, o japonês ele tem um hábito ali de sentar no chão para comer. Isso faz com que ele tenha que se levantar e fazer mais força do que a gente que usa a cadeira ali e a mesa, né? Esse é o hábito mais ocidental. Então, essa preservação de massa muscular de membros inferiores também aumentaram ali a autonomia, porque a questão aqui não é viver muito de quantidade, mas é o quanto que a gente consegue viver muito e bem, né? De ser longevo, mas vivendo bem, com autonomia. Exatamente. Eu acho que uma das dores... Pode terminar, Leís. Imagina. É isso que você está dizendo da massa magra, é muito importante, né? A atividade física, né, e esses estudos relacionados à atividade física, eles consideram 150 minutos de atividade por semana, intercalados entre atividades aeróbicas e de resistência muscular, justamente da importância da massa magra. Com essa medida, alguns grupos, né, comparados com grupos que não faziam essa atividade, eles tiveram o menor declínio cognitivo também. Perfeito. Isso é importante, então, assim, estimular o pessoal, cuidar do estilo de vida, desde jovem, né, de preservar a massa muscular, fazendo musculação, mesmo que musculação não seja seu esporte preferido, mas fazer 2 vezes na semana para preservação de massa muscular, alimentação. Não tem dose segura para álcool, então o ideal seria a gente zerar o álcool na nossa vida em relação a essa prevenção e ter boas relações e contato com a natureza, que é bem dentro do medicina do estilo de vida e é o que foi identificado nessa população
mais longeva, né? Exato. Existe, Ju, desculpa, o fator atribuível à população, que é o estudo dos fatores de risco e o quanto que eles contribuem ou não para uma evolução, para uma doença neurodegenerativa, no caso aqui vou falar sobre o Alzheimer. Então, dentre os fatores de risco, no Brasil, os principais 5 fatores, né, que são a obesidade, a baixa escolaridade, né, a prática de atividade física, o tratamento de deficiência auditiva, né? Se você trata esses fatores, você faz a prevenção desses fatores, você sabe que você previne cerca de 40% a evolução de casos para transtorno neurodegenerativo maior como Alzheimer. Essa questão da escolaridade está mais relacionada ao estímulo ou está mais relacionada à questão de ter reserva cognitiva? Reserva cognitiva. Tanto que nós vemos em países com alta renda, é claro que o número total de evolução para a doença de Alzheimer, ele continua aumentando, porque a população está cada vez mais longeva. Porém, quando isso é controlado para a idade, como esses países eles têm maior escolaridade, então maior reserva cognitiva, e eles já são mais conscientes, né, da necessidade dos fatores de risco, controlar cardiovascular, obesidade, atividade física, atualmente está se vendo um declínio tanto da incidência quanto da prevalência nesses países de alta renda. Explica para o pessoal que não é da área o que seria essa reserva cognitiva, Lê, de um jeito fácil, porque às vezes a gente está falando termo aqui e o pessoal não conhece ainda. Olha, é tudo que nós fazemos no intuito de ampliar a nossa cognição. Então, são mais anos de escolaridade e sempre você manter o seu cérebro ativo em termos de aprendizado. Então, sempre aprender um idioma novo, um instrumento novo, né? Leitura, enfim, tudo que você possa ampliar o seu cérebro cognitivamente falando. Inclusive, isso até altera na hora de fazer o diagnóstico, que se a gente pega uma pessoa que teve ali, fez doutorado em neurociência, vamos pegar o Gerardo ali com 90 anos, fica até mais difícil de fazer o diagnóstico, porque a pessoa ela tem tanto tempo de estudo que demora para a gente começar a perceber, porque ela tem ali tem outros instrumentos ali para ela tamponar, né, aquele processo que já vem acontecendo, né? Isso. Então, é até mais difícil de fazer o diagnóstico. Inclusive, a gente leva isso em consideração, a escolaridade, quando a gente vai aplicar as escalas ali diagnósticas, né? Ô, Leisa, você faz quanto tempo que você já é psicogeriatra? Olha, eu formei em 2003, aí 2 anos de clínica, 2 de psiquiatria, 1 de psicogeriatria, então já estamos com 20 anos de psicogeriatria. Nesses 20 anos, você pegou uma mudança muito importante relacionada à questão da saúde mental, né? Antes, fazer psiquiatria não era legal, agora é uma das residências mais escolhidas pelos médicos, e o pós-pandemia colocou ainda mais gás nessa importância que a saúde mental teve. Você vê uma mudança em relação ao perfil dos pacientes, em relação até à resistência em fazer terapia? Porque era comum eu ouvir, assim, até durante a residência, sou velho, menino, eu não vou fazer terapia, né? Eu não aprendo mais, ou eu já sou assim, vou morrer assim, não quero mais mudar. Você acha que ainda existe uma resistência com o idoso ali de ir para um processo terapêutico com um psicólogo, ou você acha que isso está mudando, que as pessoas estão mais abertas para fazer terapia, mesmo ali nos 60 a mais? Eu acredito que houve uma mudança, sim, e elas estão mais abertas. Ainda há um pouco de resistência, porém, nós temos um problema muito grande, assim, também, né, que acompanha a terceira idade, que é o isolamento social, né, e a falta de conexão, a sensação de solidão. Então, eu acho que hoje esses elementos são muito importantes também, o Gerardo pode comentar, em termos de tratamento também para prevenção de evolução de transtorno neurocognitivo. Então, como as pessoas estão mais informadas, elas têm investido mais nesse tipo de tratamento, justamente para evitar esse isolamento. E tem alguma abordagem específica, assim, de terapia que seria mais provada, assim, para a população idosa? Ou depende muito da queixa? Um paciente ansioso vai se beneficiar mais de uma TCC, às vezes um paciente ali que está numa questão de luto, ou aquela coisa do ninho vazio ali, é um outro tipo de terapia? Tem alguma evidência nesse sentido? Olha, como você falou, são momentos diferentes para patologias diferentes, né? Então, para os quadros depressivos, para os quadros também de dependência química, né? Nos idosos, o Gerardo pode comentar um pouquinho, a TCC é sempre mais indicada. E também lembrando que essa fase é muito
bem-vinda, né, as terapias voltadas ao luto, porque é uma fase de muitas mudanças de papéis e muitas perdas, né? Então, perda do trabalho, saída dos filhos de casa. Não é um luto ali do falecimento, mas são lutos simbólicos, né? De mudanças. Que a gente chama que a gente chama genericamente de ninho vazio, né? É difícil envelhecer, Ju, porque eu sempre comparo, né, com a criança e o idoso, né? Então, a criança, ela está aprendendo, ela está num processo de aprendizagem, de aquisição, né? Então, tem sempre alguém para pegar na mão, tem sempre alguém para fazer uma brincadeira, tem sempre alguém, quando a criança cai e chora, alguém para pegar, para falar alguma coisinha, ó, não faz isso, tá. Então, você vai orientando a criança, né? O idoso, não. Né? Dificilmente a gente tem, claro que isso está mudando, mas essa perspectiva do idoso como uma fase de perdas, né? E, de fato, você perde bastante coisa quando você... O processo de envelhecimento, ele envolve muitas perdas. Você perde músculo, você perde cérebro, estamos falando biologicamente. Você perde osso, perde cálcio. Colágeno. Perde colágeno, né? Aí cabelo. Você perde cabelo. Você perde a acuidade visual, perde a acuidade auditiva. Você perde agilidade, você perde... Tudo isso de maneira fisiológica. De maneira fisiológica, exatamente. Então, já o idoso, vamos dizer assim, ele já tem que lidar com essas perdas, né? Então, muitos idosos a gente fala, doutor, vou falar, depois de 60, nada é mais como era, né? Então, isso é uma frase que eu ouço direto, né? A gente que atende em psicogeriatria, essa frase aí, praticamente, dificilmente um paciente sai... Por mais, assim, aberto, cabeça legal que ele esteja, dificilmente eu deixo de escutar essa frase, né? Perda dos papéis, né? Assim, perda dos papéis sociais, exatamente. A mãe, que ela começa a se tornar desnecessária ali em algum ponto, né? Então, os filhos já cresceram, já formaram, já casaram. Fala, nossa, mas meu filho não liga mais com problema, né? Tem saudade até de resolver problema do filho ali. Exato, quando vai perdendo essa função ali de ter que cuidar de alguém, né? Exato. Então, no Brasil, nós temos uma questão que eu acho muito interessante, que é a aposentadoria. Então, a gente começa a trabalhar pensando já que dia que a gente vai parar de trabalhar. Quer dizer, a gente vai ter uma renda sem precisar de todo dia picar o cartão, né? E aí esse dia chega. E ele chega de uma maneira muito assim, né? Vou falar na minha condição, por exemplo, de servidor público estadual, né? Ele chega com uma carta, né? Até no máximo 75 anos vai chegar uma carta para mim dizendo muito obrigado, o Estado dizendo muito obrigado pelo seu serviço, amanhã você não precisa mais aparecer na faculdade, né? Então, de uma maneira abrupta que eu estou falando aqui de pessoas geralmente com 30, 35 anos que estão trabalhando, você recebe esse corte, né? Então, uma coisa importante... e aí nós temos o quê? Temos o idoso atual, ele é um idoso mais longevo, mas que ele muitas vezes não trabalhou a mente para o momento da aposentadoria. Ele quer muito esse momento, só que depois... Não planejou. O que é que eu vou fazer que eu ficando em casa? Então, aí a gente tem uma série de... um pico de aparecimento de transtornos mentais, de sintomas, né? Para o homem, né? A questão do aumento da frequência de uso de álcool, que é um fator de risco para problemas cognitivos a posteriori, né? Então, é muito necessário, uma dica que eu dou é que a gente possa, né, nós jovens, precisamos pensar, nós da meia idade, precisamos pensar assim, o que é que faremos após a nossa aposentadoria? Qual é o plano B? Né? A vida segue, né? Muitas vezes, aliás, ela deve seguir. E quem tiver chance, né, assim, no nosso trabalho, como a gente é autônomo, a gente consegue, de ir reduzindo, né? Não ter esse dia que um dia tá trabalhando 8 horas por dia. Exato. E no outro dia não trabalha mais em 1 hora. Porque eu acho que esse corte abrupto também não dá tempo da pessoa se reorganizar ali, de achar um hobby, de achar um grupo, né, que faça Exato. sentido ali para poder participar. Às vezes coisas que a gente quis fazer a vida toda e a gente nunca teve tempo, e às vezes a gente pode fazer ali, mas parece que perde o sentido, perde a graça, perde a função de você aprender. Exato. Então, precisa ressignificar isso tudo, né? Ressignificar tudo isso, porque é muito comum, eu vejo isso muitos dos meus colegas, né, principalmente... A mulher não, porque ela tradicionalmente ela é uma pessoa multitarefa, né? Por exemplo, nos homens, você tem um cargo lá docente, você é chefe de departamento, você lida... tá à frente de um grupo de pesquisa, de repente você aposenta. A tua identidade ela colou na tua função laborativa. E aí você aposenta, Parece que como você é que perde fica a função, essa identidade? né? Como é que você fica até a própria identidade, né? Então é necessário que a gente possa ampliar
essa nossa possibilidade. A Leisa colocou um ponto muito importante, que é assim, uma das coisas que existe lá no Mediterrâneo, né, nessas áreas, é um senso de comunidade. Então, a solidão, ela é muito ruim para o idoso, né? Então, você ficar isolado, o isolamento social. Temos que lembrar que essa população idosa atual, ela não teve, a maioria dele, claro, muitas pessoas aprenderam, né? O fenômeno das redes sociais, da internet, principalmente os idosos 80+, que era outra coisa que eu ia falar, né? Hoje nós temos 2 grupos muito diferentes, né? Quando a gente fala em idosos, né? Nós temos os 60+, até 79 anos, eles funcionam de um jeito. Os 80+, funcionam de um outro jeito. Esse pessoal que realmente é muito mais difícil de aceitar um remédio, de aceitar uma terapia, de aceitar que a vida continua, né? Porque para eles, muitos falam assim, tô aqui na hora extra já. Essa população 60+, às vezes nem aceita o título de idoso, né? Exato, né? Então, e fala, eu não quero pegar a plaquinha para pôr no carro porque eu não sou idoso, eu ando, eu não preciso ficar na fila preferencial porque eu tô bem de vida. Então, às vezes, são 2 públicos completamente diferentes. Então, quando a gente fala 80+, aí é esse público mais, assim, vamos dizer, mais cristalizado, né? Agora, nós temos um pouco de 60 a 79, você estava falando, tem gente com 68 que faz terapia desde os 40. Então, para isso, a gente não encontra resistência nenhuma de terapia. Inclusive, ele continua fazendo. Né? Então, essa é uma diferença, só tentando emendar com a questão da psicoterapia, você não encontra resistência no grupo 60+, muitas vezes, né? Mas no 80+, aí a gente vai ter que é um pessoal que não se beneficiou, muitas vezes não se beneficiou de todo o conhecimento produzido, se beneficiou indiretamente, né? Os medicamentos, enfim. Mas ele não teve essa vivência que hoje nós temos, e que muitas vezes o público 60+ tem também, que é o chamado idoso jovem, né? Esse fenômeno, né? Que a rede social aproximou muita gente, né? A gente fala muito das coisas ruins que a rede social está trazendo, principalmente no público adolescente e criança, mas muita gente voltou, várias amizades que a pessoa não falava há 30 anos, né? Então, isso, vamos dizer assim, trouxe um restabelecimento de uma série de contatos, né? Agora, independentemente da questão virtual, o ideal é que haja, né, o idoso, ele procure exatamente manter a sua rede de relacionamento social. De conexão. De conexões, exatamente. Da vida real. Físicas, exatamente. Porque esse pessoal estava falando, né? Um dos maiores sofrimentos do idoso é assim, a vida parece que eu estou mais para lá do que para cá, uma crise existencial. E aí esses idosos que são a rede social, eles vão confirmar a tua existência, né? Não, você lembra 40 anos atrás que a gente fazia isso e aquilo e nananã? Isso é que vai dando essa... E sofrem, às vezes, das mesmas dores, né? Não, minha esposa casou com um cara que não quer vir aqui em casa, e aí e compartilham das mesmas fases da vida, dos mesmos lutos. Exatamente, das perdas, né? Sim. Então é muito comum a gente tem vários amigos que são idosos, né? Então eles estão lá, aí vão pegar uma coisa no celular, aí peraí que eu tenho que ver meus olhos, sabe? Depois de 60... e olha eu com óculos também, né? Fenômeno que aconteceu comigo nos últimos 2 anos, a presbiopia piorou e não consigo fazer mais nada sem óculos. Meu companheiro, eu não posso dizer, agora eu não estou mais enxergando. Muito pelo contrário, ainda bem que tem um óculos para mim. Exatamente. Né? Então, e tudo isso faz parte dessa adaptação, desse processo de envelhecimento, que só tem um jeito, que ninguém quer, de não viver esse processo. Exatamente. E Gerardo, tem uma situação problemática do idoso que mora sozinho e começa a ter um declínio cognitivo ali. Até que ponto, né, que eu acho que é uma questão que você vai me responder com depende, né? Até que ponto a família respeita a autonomia ali, mesmo ele errando mais, colocando açúcar em vez do sal, esquecendo uma continha ou outra ali de pagar, às vezes esquece de colocar o lixo para fora. Até que ponto que a gente respeita a sua autonomia e deixa esse idoso na casa dele, com as coisas dele, e até que ponto que a gente já tem que interferir, ou da família trazer esse idoso para casa, ou procurar, né, uma instituição que cuide desse idoso. Tem um ponto de corte que vocês colocam assim, porque eu acredito que essa conversa com os familiares sejam conversas difíceis que vocês têm no consultório de vocês, né? Então, Ju, nós temos algumas diretrizes que nos ajudam a fazer essa avaliação. A primeira coisa que nós precisamos pensar é em proteger, né, essa pessoa. Então, é claro que é muito benéfico para o paciente ter a sua autonomia, poder sair de casa quando deseja, dirigir até o seu carro, com segurança, né, dentro da cidade. Basicamente, nós precisamos nos preocupar, principalmente do ponto de vista financeiro e até de planejamento,
né? E muitas vezes algo comum no consultório, né, Gerardo? Algum familiar chega solicitando algum nível, assim, de cuidado ou de interdição desse ponto de vista do gerenciamento financeiro. Como nós estávamos falando, as atividades instrumentais de vida diária, faz parte das atividades instrumentais a pessoa ser capaz de gerir seu próprio dinheiro, pagar conta, fazer compras, né? E eu acho que é um quesito que o idoso fica primariamente assim vulnerável quando ele deixa de ter essa percepção, começa a perder essa capacidade. Então, quando isso começa a acontecer, eu penso que é um momento da família dar um passinho já adiante, pensando talvez em alguma medida de suporte, né, para esse gerenciamento. É que eles ficam em risco, né? Assim, aconteceu já na minha família de cair em golpe, ainda mais com o aplicativo financeiro. Aí liga agora com IA, aí mimetiza a voz de alguém, finge que é o banco, né? Minha avó esses dias perdeu ali um dinheirinho dela ali por conta desse tipo de golpe. Então, acho que também o não fazer nada com isso é perigoso, porque... e fora a consequência disso, né? Porque o idoso, quando ele comete um erro, é diferente, né, do jovem que fala, poxa vida, errei aqui, devia ter prestado mais atenção. O idoso coloca a culpa na velhice e se sente mal com isso, né? Porque não é o que ele tem controle ali. E ainda mais quando a gente fala do digital, né? As coisas modernizam. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de acompanhar. Para o idoso ali que nasceu no analógico total, é ainda mais difícil. E o que seria essa interdição, essa curatela, assim, Leis? O que acontece? O que hoje, né, houve essa mudança, então, da nomenclatura, né, da interdição, passa a ser chamado a curatela, e ela é especificamente ligada a alguns aspectos da vida civil do idoso. Então, a rigor, ela é ligada apenas na gestão realmente negocial e patrimonial. Então, ela não diz respeito sobre os outros direitos da vida civil do idoso, como, por exemplo, a gestão, o cuidado do próprio corpo, o trabalho, o voto, decisão sobre contrair matrimônio ou não. Né? Ele continua sendo o governante dessas outras demais áreas. Agora, quando há um comprometimento também dessas outras áreas, né, do exercício da vida civil, precisa-se haver uma avaliação. Então, o que nos auxilia até enquanto clínicos, né? Eu tinha comentado da escala faixa, é uma escalinha assim simples para a gente fazer numa consulta, né? Que vai tomar poucos minutos e a gente sabe ali que o corte acima de 4 vai indicar provavelmente um idoso já com demência e que tem o comprometimento de várias áreas desses atos da vida civil. Então, é uma dica para a gente fazer até no consultório, porque frequentemente chegam esses pedidos, né? De familiar, de cônjuge, e eles legitimamente podem fazer essa solicitação para a gente. É claro que a partir do nosso relatório clínico bem feito, quando esse familiar dá entrada no pedido de processo, né, dessa curatela, ele pode até conseguir uma curatela provisória. Né? E depois, é claro que o juiz vai denominar algum perito e tal, isso vai ser feito de forma definitiva a posteriori. Mas nós podemos, inclusive, ajudar nesse sentido de protegê-lo. Então, é esse momento que nós podemos começar a cuidar. Isso é super importante, porque tem agora, ainda mais nos bancos digitais, gente, as pessoas começam a oferecer empréstimos ali, né, no aplicativo, e que esses empréstimos são consignados ali, relacionados à aposentadoria. E aí, quando você olha na conta do seu avô, ele está recebendo metade do que ele deveria estar recebendo por conta de empréstimos. Então, é super adequado ali o filho ou o neto, alguém está acompanhando essa conta desse idoso, né? Você vê, a gente teve o escândalo do INSS que estavam sendo descontados e vários idosos não perceberam, né, que estavam tendo esse desconto. Exatamente. Então, a gente precisa protegê-los. E assim, existe como que é essa conversa, assim, Leisa, do momento em que a gente fala para a família que esse idoso não pode morar sozinho. Esse idoso está se colocando em risco, para você fazer essa recomendação de, olha, a gente vai ter que ver um cuidador para ficar com ele, ou uma instituição. Como que é esse processo? Para me ajudar nesse norte, fora a questão de transferência e contra-transferência, né, que a gente sente o que aquele idoso está sendo capaz de fazer ali ou não, é a funcionalidade. Então, em termos mais práticos,
Outra escalinha, o Bruno também falava que eu sempre tinha uma escalinha na manga para tirar a escalinha de Pfeiffer, então ela acima de 7, que já colocam esses itens mais básicos também da vida diária, fazer um cafezinho, preparar sua refeição, se perder ali na vizinhança, quando isso começa a ter impacto na vida dele, é o momento de você passar a supervisionar mais, seria esse Pfeiffer acima de 7. Então, acho que fica uma dica mais prática. Mas eu estava, assim, numa reunião com familiares, né, de doença de Alzheimer na minha clínica, e os nossos sócios lá da clínica, nós temos 2 geriatras fantásticas, nós temos a neurologista, nós 2 como psicogeriatras, né? E quem me deu um norte muito, muito prático e muito bonito também foi a esposa de um paciente com demência. Ele estava numa demência ainda moderada, e ele é até pai dessa nossa amiga geriatra. E ele é um cara forte, grandão, ainda estava com bastante massa magra, bem forte. E saiu esse tema, né? As famílias preocupadas, até quando permito do meu pai dirigir, como funciona. Até quando eu faço realmente uma interdição a ponto de deixá-lo só em casa, ou até colocá-lo numa instituição de longa permanência. E essa esposa teve uma sabedoria grande, ela falou assim, olha, até o momento em que ele puder me imitar, eu vou mantê-lo em casa. Então, até o momento que eu pegar a minha escova de dente, eu fizer o movimento, ele me imitar, o momento, né, quando eu for tomar banho, eu fizer o gesto de me limpar e ele puder me imitar, eu vou ficar. Porque quando eu precisar fazer isso por ele, segurar, eu não vou ter mais força, eu não vou ter como mantê-lo em casa. Então, é muito individual de família para família, né? Mas acho que é uma combinação, então, das escalas com essa sensibilidade de respeitar também a condição do cuidador. Né? E cada família tem esse limite. Tem família que vai ter condição ali de colocar cuidador 24 horas, então o cuidado é dividido, mas ser o próprio cuidador ali o tempo todo, isso faz o cuidador buscar ajuda depois, né? Porque o cuidador adoece também, né? Sim. É o chamado estresse do cuidador, né? Que é um quadro também descrito já na literatura. O que a Leisa colocou, eu concordo plenamente, né? Lembrando que as intervenções, né? Você deu o exemplo assim, de um idoso morando sozinho, um idoso ou uma idosa morando sozinho, né? Mas as intervenções, elas também tem um espectro, né? Eu posso desde fazer o quê? Eu posso colocar uma pessoa para passar a tarde com ela, como se fosse um cuidador, uma acompanhante, né? Que é para ver se ela, assim, se ela toma os medicamentos. A maior parte dos medicamentos é no período da tarde, vamos dizer, do meio-dia até as 8 da noite. Tem família que faz isso, coloca só nesse horário. Porque é uma idosa, por exemplo, muito resistente a ter um estranho dentro de casa. E aí não há nenhum familiar disponível para ficar com ela. Então, chegou-se ao ponto comum de colocar um denominador comum, de colocar uma pessoa da meio-dia às 8. Então, a pessoa chega meio-dia, então já vê o que ela fez durante o dia. Pega ali 2 refeições principais. Isso, já dá a medicação, ela controla, a pessoa vê que a pessoa está tomando. À noite vai embora, já tomou o medicamento da noite, né? Para hipertensão, para diabetes, para o próprio quadro psiquiátrico, e aí ela vai embora. Então, tem dado certo com essa paciente. Deu outros, não. Eu quero alguém só para dormir durante o dia, não quero ninguém aqui em casa. Agora, para dormir, eu vou estar dormindo mesmo. Tem uma pessoa aqui só para se eu passar mal, se eu tiver alguma coisa, a pessoa conseguir acionar o SAMU, né? E aí, tenho também exemplos de pessoas que têm só à noite para dormir. E aí reveza, né? Porque é uma escala 12/36. E às vezes é uma adaptação, né? Às vezes coloca de dia e não dá certo, às vezes é a pessoa, aí quer um enfermeiro homem, põe não deu certo, aí coloca o enfermeiro mulher, é uma adaptação, né? Exato. Agora, o certo é que na medida em que as atividades instrumentais de vida diária elas vão ficando cada vez mais prejudicadas, aí a gente vai ter que ver ou a possibilidade de ver cuidador 24 horas ou a possibilidade de institucionalizar, né? Se mesmo os cuidados em 24 horas não estiverem dando certo. Perfeito. Vocês já acompanharam a formação de inúmeros residentes ali de psiquiatria, né? Dezenas de psiquiatria. Vocês conseguem ver erros em comum ali que geralmente os profissionais têm com essa idade? Por exemplo, um erro que eu cometi e o próprio paciente me ensinou é, por exemplo, não falar alto só porque o paciente é idoso, né? Eu cumprimentei ele.
boa tarde, seu João. E falou assim, não é porque eu sou idoso que eu sou surdo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei assim, poxa, é um erro, né? A gente achar que a pessoa é idosa e que ela tem dificuldade auditiva. Tem algum erro que vocês percebem que um problema que eu vejo é a questão do idoso que já chega medicado por vários profissionais que não se conversam, né? Vocês têm uma clínica interdisciplinar, então isso não acontece pela qualidade do trabalho de vocês. Mas quando esse idoso vai ali no cardiologista, no pneumo, no endócrino, no psiquiatra, e todo mundo medica esse idoso, mas ninguém tá vendo a pessoa ali por completo, né? No sentido, tá cada um somando medicação. Isso eu vejo que é um erro, né? O não trabalhar com essa medicina interdisciplinar. Quais erros, assim, que você vê, Leisa? Olha, isso que você falou é muito importante, da medicina interdisciplinar. Eu queria até abrir um parênteses, porque vi um post seu que também foi bastante polêmico relacionando a medicina integrativa. Gente, a medicina interdisciplinar é o que nós recomendamos como tratamento para as pessoas. Esse é o olhar integral para o paciente, a obrigação do médico fazer isso. Não precisa ter uma especialidade para isso, né? Não precisa. É obrigação do médico. É obrigação do médico, basta as especialidades conversarem, né? Então, na nossa clínica, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E no caso do idoso, especificamente, Ju, prestar atenção nas medicações com efeito anticolinérgico. Né? Então, se um paciente toma uma medicação com uma carga baixa anticolinérgica, que seja a nossa paroxetina, ok, tudo bem, ele não vai ter síncope, não vai desmaiar, mas e se ele toma uma amitriptilina, uma paroxetina e uma ciclobenzaprina? Ele já vai para uma carga alta. E aí ele já pode ter até confusão mental, né? E outros sintomas relacionados aos efeitos anticolinérgicos por conta dessa combinação. Então, acho que essa questão da farmacologia é muito comum. E assim, os pacientes idosos, eles são um pouco mais sensíveis aos efeitos colaterais. Então, você falou, né, que tomou bronca do paciente. Eu também tomei bronca de uma paciente uma vez, ela ficou muito brava, porque a pressão dela era muito controlada, 12/8, e eu passei duloxetina para ela, que ela estava com um quadro de humor, não estava respondendo a inibidor seletivo, e um pouco de dor, né, aquele aspecto álgico, e eu comecei com a duloxetina e não falei para ela que a pressão dela poderia alterar um pouco, que é bastante comum. E ela ficou muito brava que na aula dela de personal, ela fazia personal trainer, a pressão dela subiu 10 milímetros de mercúrio na sistólica, pouco menos na diastólica, e que eu desregulei a pressão dela com remédio. Ela fez eu tirar. Ela voltou, ficou muito brava e me fez tirar. Então, lembrar disso. É sempre começar com doses pequenas e ir aumentando lentamente. E eu acho que uma dica boa, né, se o familiar que ajuda ou se é o próprio idoso, todo médico que for, né, levar a receita, saber a receita, porque a gente tem interações medicamentosas múltiplas, então todo médico que você for, independente da área, ele tem que saber todas as medicações que você toma. E se tiver alguma discordância entre um médico e outro, eles precisam conversar entre eles para chegar numa conclusão, porque às vezes a medicação do cardiologista vai interferir na medicação ali do neurologista, do psicogeriatra, então precisa ter essa conversa. Ô Gerardo, qual que é o futuro aí da psicogeriatria que a gente espera ainda ver na sua geração, assim? Além dessas medicações aí em relação à demência, tem mais algum avanço que você vê como fundamental para a área? Eu acredito que é uma área, talvez de todas as áreas, seja a área que eu vejo com maior potencial de crescimento, tanto em sentido de aumento dos profissionais. De demanda mesmo, né? E o aumento de demanda, que esse é natural, porque nós estamos vivendo um processo acelerado de envelhecimento populacional. Né? Então, nós não estamos envelhecendo, o Brasil, vou colocar aqui o Brasil, a América Latina, nós não estamos simplesmente envelhecendo, nós estamos envelhecendo rápido. Né? O envelhecimento que o Japão, que a Europa Ocidental, que os Estados Unidos experimentaram, né, nós estamos, esse processo conosco está acontecendo a metade do tempo. Né? Então, o Brasil, em 2050, 18% da nossa população vai ter acima de 60 anos. Né? Então, quer dizer, seja pela perspectiva demográfica, seja pela perspectiva do investimento. Né? A gente sabe que a gente está comentamos em vários momentos sobre os quadros demenciais, só para o quadro de Alzheimer, nós temos bilhões sendo investidos, né? Dentro de propostas terapêuticas que visem a não só fazer o que os imunobiológicos, né, as terapias específicas, né, os que a gente estava comentando,
podem fazer e como outras perspectivas, né? Eu acredito que a gente vai... Eu vejo uma fronteira muito grande na questão do chamado envelhecimento saudável, que é exatamente isso. A gente tem que lembrar que, na verdade, o envelhecimento nada mais é do que a gente fez, tudo que a gente fez quando era jovem, quando não era idoso, né? Então, quer dizer, se eu não fiz atividade física, se eu não priorizei a minha massa magra, se eu não cuidei da minha dieta, né? Se eu não cuidei dos meus relacionamentos, né? Inclusive os relacionamentos com os filhos e netos, né? Tem muito idoso que a gente vê, cadê a família desse idoso? Mas quando eu jovem, ele não cultivou ninguém, nem a esposa, nem os filhos. Então os filhos não tem mais aquele laço afetivo. Então tudo que a gente fez durante a época que a gente não é idoso, a vida jovem, vamos chamar assim, a gente vai coletar. Nós não viramos outra pessoa só porque a gente rompeu a barreira dos 60 a mais, né? Então é necessário que a gente pense também em tudo isso. E de construir esse chão, né? Que construir a gente esse chão, exatamente, né? Então, a gente vai avançar, tudo isso para dizer assim, eu acho que a gente vai avançar muito nessa questão da medicina do estilo de vida. Eu acho que isso aí vai se refletir principalmente lá na faixa etária idosa, né? Então eu vejo uma perspectiva sobre vários aspectos, assim, né? Para o psiquiatra jovem hoje, ou para aquele que está começando a residência e tal, eu acho que é uma... Porque quando a gente escolheu psicogeriatria, pelo menos eu, as pessoas falam, mas não é necessário, porque a psicogeriatria, o que é que ela tem além da psiquiatria geral? Né? É uma psiquiatria geral para o idoso, tá? Mas a gente se engana, porque a gente esquece. Por exemplo, eu tive um caso, não tão recentemente assim, mas um paciente que tinha um diagnóstico de transtorno bipolar, feito lá aos 30 e poucos anos, episódio clássico de mania, começou a tomar lítio, 1.200 miligramas dia. Uma dose ok, litemia. Era acompanhado, ficava assintomático e ele ia basicamente uma vez por ano no psiquiatra dele ou até mais. Até que um belo dia ele teve um quadro viral, teve diarreia, desidratou e fez um quadro de confusão mental assim, terrível, que a filha dele, médica, levou. E quando foi dosar a litemia dele, estava acima de 3. Né? Então, a pessoa uma intoxicação, né? Uma intoxicação. Sem modificar a dose há 30 anos. Então, quer dizer, a pessoa esqueceu que ele envelheceu. Que o rim, aos 70 anos, ele tinha 70 anos, a função renal é exatamente a metade daquela aos 35. Né? Ou seja, a depuração, o clearance de creatinina, tudo isso reduziu e ele estava com a mesma dose. Então, a gente tem que lembrar desse processo de envelhecimento que não é o mesmo fígado de antigamente, não é o mesmo rim, não é o mesmo pâncreas, né? Então, a gente tem que lembrar de toda essa fisiologia do envelhecimento, né? E isso tem um reflexo direto no que a gente vai usar. A Leisa estava falando dos medicamentos anticolinérgicos, né? Todos eles produzem... Né? A acetilcolina é o neurotransmissor mais importante nos processos cognitivos de aprendizagem, né? E aí, o idoso já é alguém que tem um déficit colinérgico. E aí eu dou um medicamento que aumenta esse déficit. Então a gente tem que lembrar que todo medicamento de ação anticolinérgica ele é um risco no idoso. Existe até a sociedade, não lembro agora se é a Sociedade Americana de Psicogeriatria, ela já tem um blacklist ali, uma lista de medicamentos para a gente evitar dar no idoso. Então, se possível, até trocar por outros mais recentes que não tenham essa ação anticolinérgica. Então, nós temos que lembrar desse paciente que ele está envelhecendo, ele está perdendo função orgânica. Né? Funções orgânicas. O cérebro está de um jeito, não é o mesmo. O rim, o pâncreas, né? E lembrar, principalmente, né? Muitas vezes a gente quer resolver, nós como médicos, às vezes a gente quer resolver tudo na base do medicamento. E às vezes são medidas ambientais que precisam ser tomadas, né? Para adaptar o idoso a essa nova realidade dele, que muda, né? A gente tem muito aquela ideia assim, a vovó, porque é a imagem que a gente tem. A vovó sempre foi, desde que eu conheço ela, daquele jeito. E faleceu daquele jeito, né? Mas na vida real não é bem assim, né? Principalmente com o aumento da longevidade, a gente vai ver essa vovó no grupo 60+, depois ela vai passar por 80+, e agora, não frequentemente, não tão raro assim,
a gente vai ver o grupo dos 100 mais, né? E aí é o luto simbólico da pessoa que perde a função e do filho que começa a entrar nesse luto no sentido que a minha mãe já não dá conta de fazer o que ela fazia por mim. Exatamente. Ou o que ela fazia pela família, né? Quer dizer, cadê a Mulher Maravilha que eu sempre tive que conviver, né? Inclusive a inversão de papéis, né? Do filho se tornando o cuidador ali, o pai do próprio pai, a mãe da própria mãe, que é também uma questão da cidade. A gente agora vai ter que trazer vocês de novo pro Gerardo falar de epilepsia, porque já estudou isso a vida inteira, a gente vai ter que fazer um episódio, né, só de epilepsia. E com a Leisa falando do público que você tem focado agora, né, Leisa, 45+. Então, mulheres que estão sofrendo ali questões hormonais, mudanças de relacionamento, questões relacionadas à maternidade ou ausência da maternidade. Então, acho que o ano que vem dá para vocês tirarem férias de novo, um feriadinho, para voltar a fazer um episódio, um com cada um. Combinado? A gente fica esperando o convite, então. Foi um grande prazer estar aqui conversando sobre esses assuntos que são tão importantes, né? E que a gente precisa, né? Eu te parabenizo até pelo teu canal para poder estar levando esse tipo de conhecimento, esses questionamentos, difundindo para... Todo mundo deveria saber, todo mundo deveria refletir sobre esse processo aí associado ao envelhecimento, né? Perfeito. Eu queria pedir, Leisa, pode falar olhando para o pessoal na sua câmera, como que faz para marcar consulta com vocês? Qual que é o Instagram de vocês? Uma filha ali que quer que a mãe seja avaliada por vocês. Aliás, vocês atendem por telemedicina ou é só na clínica lá em Rio Preto? Como que é o atendimento de vocês? Olha, o meu Instagram é o doutora Leisa Barbosa. Fazemos atendimentos online, né? Pode-se mandar uma mensagem ali, um direct mesmo no Insta. A avaliação é um pouco mais complexa porque nós precisamos aplicar pelo menos 3 ou 4 escalas no atendimento. Então, a única recomendação seria estar com um familiar ou um tutor próximo que conheça a história do paciente e que possa auxiliar, né, na aplicação dessas escalas. E se preparar, porque as primeiras consultas às vezes pode demorar até 2 horas. Então, né? E a região de São José do Rio Preto vai no consultório. São José do Rio Preto, isso, podemos fazer presencialmente. Vai ser um prazer. Qual que é o nome da clínica? Clínica CIRP, né? O número é o 17, que é o nosso DDD, 3353-2382, tá? O meu Insta também, né? É o @GerardoMaria, tudo junto. Então, eu também faço que nem a Leisa, um direct, assim, a gente agenda, faço também consultas via telemedicina. E o endereço é Rua São Rafael, número 22, né? Próximo ali ao Hospital de Base e à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, que é um ponto bem central ali da cidade, né? De referência. E você tem um produto para psiquiatras também, não tem um infoproduto? Isso, né? Eu também, além de de atender no consultório, de ser professor universitário, né? A gente também tem um projeto, né? Que é a Escola Digital de Psiquiatria, né? Que é voltada exatamente para os profissionais de saúde mental que queiram aprofundar os conceitos. Lá a gente passa por todos, são 90 horas de gravação, ano, né? Então, passa-se por todos os transtornos psiquiátricos, diagnóstico, tratamento, critério diagnóstico, casos clínicos, né? Porque muitos alunos perguntam, falam de casos clínicos, a gente também discute ali na hora. E tem bastante material também, muito PDF, né? Aulas gravadas, então a pessoa tem acesso a todo esse material, né? E que a gente também tem o nosso Instagram, né? Que é @psiquemais, psique com Q mudo, né? Mais com 2 S no final, só para a gente diferenciar. Lá também a gente pode, quem tiver interessado pode dar uma olhada lá nos nossos produtos e também entrar em contato com todo o pessoal das nossas mídias sociais, enfim. Então, muito bom. Gente, eu queria agradecer por vocês terem vindo novamente. Agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha formação, não só... Eu vou chorar aqui, primeiro episódio que eu choro, né, gente? Porque, de fato, é o mais especial de todos, porque eu não seria nem metade que eu sou como profissional se não fosse pelos dois. Não só pelas supervisões, pela preceptoria, mas pelos conselhos de vida mesmo. A residência médica é a parte mais difícil da vida do médico, assim, de intensidade. E a residência de psiquiatria demanda muito do nosso emocional, né? É muita entrega ali. Então, agradeço vocês sempre grata, sempre falarei de vocês por onde eu for. Vou trazer a Milene e a doutora Vitória também
para dividir esse espaço com elas, porque vocês, de fato, são muito importantes para muitos profissionais que estão aí no mundo aí já atendendo, e com o peso da caneta, com certeza, tem vocês falando ali no fundo. Eu nem sabia que a minha metáfora do carro era a metáfora do Gerardo, mas com certeza eu só estou imitando o comportamento dele. Muito obrigada, viu, gente? A gente que agradece, né, pelas palavras e também lembrando que o mérito é todo seu também, né? Muitas pessoas passam... Juliana já entrou psiquiatra. Exato. Muitas pessoas passam pelo processo da residência, que é uma vivência, né? Muitas vezes as pessoas acham que é só uma etapa da formação, mas é uma vivência, porque você imerge, né, no mundo que é completamente novo, é uma imersão, né? E isso faz parte também da... Hoje, eu olhando, né, depois de alguns anos trabalhando com residentes, a gente vê que é muito importante, né? Quem não se envolve, geralmente não sai um profissional tão legal, né? Mas quem se envolve, quem emerge, quem sofre, é quem também vai colher os frutos e os ganhos que nem você está coletando hoje, né, Ju? Então a gente parabeniza mais uma vez por esse espaço e a gente sempre, né, para sempre vamos manter esse contato, né? Tá certo. Gente, então é isso. Curta esse episódio, compartilhe com todas as pessoas que você conheça do grupo 60+, porque eles podem fazer muito pela saúde mental deles, para ter um envelhecimento saudável que a gente falou nesse episódio. E já segue aqui o nosso canal, já se inscreva para o nosso canal crescer e chegar em mais pessoas, para a gente promover mais estilo de vida, mais saúde na vida das pessoas. Muito obrigada e até a próxima.